A torre mais famosa do mundo é, na prática, um gigantesco erro de engenharia que deu certo. E por trás dessa inclinação que virou ponto turístico, existe uma lição que vale para qualquer casa, inclusive a sua. Fica comigo que no fim eu te conto o que a Torre de Pisa tem a ver com aquela rachadura que aparece anos depois da obra pronta. Eu sou a Raniele, arquiteta da Del Jardim Engenharia, e a gente ajuda você a construir e morar com segurança, projetando soluções e construindo resultados. E essa história italiana é uma das melhores aulas de engenharia que existem. A Torre de Pisa começou a entortar antes mesmo de ficar pronta. A obra começou lá no século XII e ainda nos primeiros andares ela já pendia para um lado. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O problema não está na torre, está embaixo dela. Ela foi assentada sobre uma camada de argila mole, instável, sem uma fundação capaz de distribuir aquele peso enorme de forma equilibrada. Conforme a construção subia, o terreno cedia mais de um lado do que do outro. Por séculos, a torre continuou inclinando, chegando a passar de 5 graus de desvio. Só no fim do século XX, depois de obras longas e caras de estabilização, os engenheiros conseguiram travar a inclinação por volta de 4 graus e garantir que ela não caísse. A lição é simples e poderosa. Não importa quão bonita seja a construção acima do chão. Se a fundação não conversa com o tipo de terreno, a estrutura inteira fica em risco. Deixa eu comparar. É como construir um prédio de blocos de montar em cima de um colchão. Por mais perfeitos que sejam os blocos lá em cima, é o colchão lá embaixo que decide se tudo fica de pé. Agora, o que mudou de lá para cá? Hoje, a engenharia conhece o solo antes de construir. Antes de qualquer projeto estrutural sério, a gente faz a sondagem do solo. É um ensaio que revela de que o terreno é feito e quanto peso ele aguenta em cada profundidade. Com esse dado na mão, o engenheiro escolhe o tipo certo de fundação e calcula tudo para que a carga desça equilibrada. Em outras palavras, a tecnologia que faltou para Pisa hoje existe e é enorme. Um projeto bem feito simplesmente não deixa a obra começar sem entender o chão. E é aqui que isso encosta na sua casa. Você já viu uma casa com paredes rachando, piso desnivelando, porta emperrando? Na maioria das vezes, a raiz é a mesma da torre italiana. Fundação subdimensionada para o solo. A diferença é que na sua casa isso não vira ponto turístico, vira prejuízo e risco. Me conta nos comentários, você conhece alguma construção por aí que está visivelmente torta ou trincada? Esse tipo de caso quase sempre conta a mesma história de fundação de que a gente acabou de ver. Fica a ação concreta de hoje, principalmente se você pensa em construir. Nunca aceite começar uma obra sem sondagem no solo. Pergunta para o seu engenheiro qual é o tipo de solo do terreno e qual a fundação ele recomenda a partir disso. Se a resposta for vaga, é um sinal de alerta. Essa pergunta simples já coloca você muito à frente. Se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura história e engenharia do dia a dia, se inscreve no canal e deixa o like, porque ajuda muita gente a continuar trazendo esses vídeos. Para fechar, voltando à promessa, aquela rachadura que aparece anos depois da obra pronta, quase sempre é a versão silenciosa do erro de Pisa. O solo cedendo embaixo de quem não estudou o terreno. Investir em projeto estrutural e sondagem no começo é incomparavelmente mais barato do que recuperar uma estrutura que já começou a ceder. Se você vai construir, a Del Jardim desenvolve o projeto estrutural a partir do estudo do solo, para a sua obra nascer firme, sem surpresas. O contato está na descrição.